Resolução número 453, de 10 de maio de 2012. Da definição de Conselho de Saúde. Primeira diretriz. O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com composição, organização e competências fixadas na Lei nº 8142 de 90. O processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento de conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais de saúde, incluindo os conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas, sob a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Assim, os conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Parágrafo único. Como subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Da instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde. Segunda diretriz. A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida à Lei 8142 de 90. Parágrafo único. Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde, o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas conferências de saúde e em consonância com a legislação. A organização dos Conselhos de Saúde. Terceira diretriz. A participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da política de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. A legislação estabelece ainda a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo seu presidente eleito entre os membros do Conselho em reunião plenária. Nos municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação será realizada em plenária no município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática. 1. O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei. 2. Mantendo o que propôs nas resoluções número 33 de 92 e 333 de 2003 do Conselho Nacional de Saúde e consoante com as recomendações da 10ª e da 11ª Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma: 50% de entidades e movimentos representativos de usuários, 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde, 25% de representação do governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fim lucrativos. 3. A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade no âmbito de atuação do Conselho de Saúde, de acordo com as especificidades locais. Aplicando o princípio da paridade, serão contempladas, dentre outras, as seguintes representações: associações de pessoas com patologias, associações de pessoas com deficiência, entidades indígenas, movimentos sociais e populares organizados, movimento negro, LGBT, movimentos organizados de mulheres em saúde, entidades de aposentados e pensionistas, entidades congregadas de sindicatos centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais, entidades de defesa do consumidor, organizações de moradores, entidades ambientalistas, organizações religiosas, trabalhadores da área da saúde, associações, confederações, conselhos de profissões regulamentadas, federações de sindicato, obedecendo às instâncias federativas, comunidade científica, entidades públicas de hospitais universitários e hospitais
campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento, entidades patronais, entidades dos prestadores de serviço de saúde e governo. 4. As entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho de Saúde terão os conselheiros indicados por escrito, conforme processos estabelecidos pelas respectivas entidades, movimentos e instituições de acordo com a sua organização, com a recomendação de que ocorra renovação de seus representantes. 5. Recomenda-se que a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. 6. A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviço de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores. 7. A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do conselheiro deve ser avaliada como possível impedimento da representação de usuários e trabalhador e a juízo da entidade indicativo de substituição do conselheiro. 8. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros não é permitida nos conselhos de saúde. 9. Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao Executivo Municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um dos seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento. 10. As funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas, considerando o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a despesa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá a declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas. 11. O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme a legislação vigente. Estrutura e funcionamento do Conselho de Saúde. 4ª diretriz. As 3 esferas de governo garantirão a autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico. 1. Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e ao quadro de pessoal. 2. O Conselho de Saúde contará com uma secretária executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão. 3. O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. 4. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu regimento interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. 5. As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. 6. O Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do plenário, que além das comissões intersetoriais estabelecidas na Lei 8080 de 90, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para as ações transitórias. As comissões poderão contar com integrantes não conselheiros. 7. O Conselho de Saúde constituirá uma mesa diretora eleita em plenário, respeitando a paridade expressa nessa resolução. 8. As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo, metade mais 1, dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais exija quórum especial ou maioria qualificada de voto. Entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes. Entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à metade de membros do Conselho. Entende-se por maioria qualificada 2/3 do total de membros do Conselho. 9.
Qualquer alteração na organização dos conselhos de saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio conselho e votada em reunião plenária, com quórum qualificado, para depois ser alterada em seu regimento interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente. 10. A cada 3 meses deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo para que faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o artigo 12 da Lei 8689 de 93 e com a Lei Complementar número 141 de 2012. 11. Os conselhos de saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do gestor do SUS. 12. O Pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo em um prazo de 30 dias, dando-se-lhes publicidade oficial, decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução e nem enviada a justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções recorrendo à Justiça e ao Ministério Público quando necessário. Quinta diretriz: aos Conselhos de Saúde Nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como indicações advindas das conferências de saúde, compete 1. Fortalecer a participação e controle social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. 2. Elaborar o regimento interno do Conselho e outras normas de funcionamento. 3. Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. 4. Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores públicos e privado. 5. Definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços. 6. Anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão. 7. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplo dos de Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, Educação, Trabalho, Agricultura, Idosos, Crianças e Adolescentes e outros. 8. Proceder à revisão periódica dos planos de saúde. 9. Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo. Propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde. 10. A cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo para que faça a prestação de contas e relatório detalhado sobre o andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada de acordo com a Lei Complementar 141 de 2012. 11. Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e funcionamento do SUS. Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais. Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde. 14. Aprovar a proposta orçamentária anual de saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e o orçamento ascendente conforme legislação vigente. 15.
propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentária dos fundos de saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos. 16º, fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei disciplina. 17. Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão com a prestação de contas e informações financeiras repassadas em tempo hábil aos conselheiros e garantia do devido assessoramento. 18. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente. 19. Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito à consulta sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias. 20. Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências de saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente. Convocar a sociedade para participação nas pré-conferências e conferências de saúde. 21. Estimular a articulação e intercâmbio entre Conselho de Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção de saúde. Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observados padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural. Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde. Divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos. Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS. Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos. 17. Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. 18. Deliberar, encaminhar e avaliar a política de gestão do trabalho e educação para a saúde no SUS. 19. Acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde e... Desculpa, não era 19, era 29. E 30. Atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde, o SIACS. Fica revogada a Resolução 333 do Conselho Nacional de Saúde de 2003. Alexandre Rocha Santos Padilha, presidente do Conselho, homologa a Resolução 453 de 10 de maio de 2012, nos termos do Decreto 5.839, de 5 de julho de 2006.